Então, bom dia a todos e a todas. Ahm, Vamos dar lugar a um momento do encontro que é muito especial. E que a história dos encontros anteriores, este é o momento em torno de um debate. E em encontros anteriores, esse debate é mesmo formulado em torno de uma questão. O presente encontro foge a essa tradição, em primeiro lugar, porque tinha um tema lançado para debate em que a formulação não era exatamente a de uma questão. Em segundo lugar, porque, ao contrário do que estava previsto, não é? Não vamos poder ter a presença da Anália Torres connosco, não é? Portanto, já tivemos a oportunidade de referir isso, é com muita pena. E por isso vamos ter aqui um esforço enorme, heroico, não é? Do João Arriscado Nunes, de conduzir este processo de debate, que o vai conseguir muito bem, mas que sofre inevitavelmente aqui de não termos a presença da Anália. E eu vou fazer uma breve apresentação do João Arriscado Nunes, subejamente conhecido, e passo imediatamente a palavra a ele. João Arriscado Nunes é investigador do Centro de Estudos Sociais, professor catedrático aposentado de Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, co-coordenador do programa em Governação, Conhecimento e Inovação, membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Sociologia. E tem um percurso vastíssimo de investigação em áreas, particularmente nas áreas dos estudos de ciência e tecnologia, e dentro desta área com um ênfase na investigação biomédica, ciências da vida e da saúde pública, na relação entre ciência e outros modos de conhecimento, nas áreas também da sociologia política, com realce para as questões da cidadania, democracia, participação pública, direitos humanos, teoria social e cultural. A partir deste imenso percurso, o João traz-nos hoje aqui uma conversa e, seguidamente, um espaço que se abre ao debate e que vai ter início desde já. Obrigada, João. Bom, então, bom dia a todas e a todos, e queria começar por agradecer à PEP e à organização deste encontro, o convite para estar aqui hoje. Infelizmente, a minha companheira de mesa designada, que era a Anália Torres, não pode, por motivos prementes, não poderá estar aqui. E nós tínhamos previsto inicialmente, e depois numa conversa em que acertamos os termos do que seria a nossa intervenção aqui, com o João Rodrigues, nestas novas circunstâncias, pareceu-me que seria de fazer uma coisa um pouco diferente, que é, sobretudo, tentar, a partir também do que foi a minha presença, que embora limitada, deu para acompanhar algumas sessões aqui, sobre temas mais próximos daquilo que seria o mote proposto para a nossa conversa, e com as quais eu aprendi muito, devo dizer que houve muita coisa que me fez pensar bastante e que, sobretudo, me permitiu identificar um conjunto de tópicos que me parece que pode ser interessante trazer para aqui, para propor uma reflexão também à volta deles sobre temas que surgiram também no decorrer deste debate. E, portanto, o debate que era para ser iniciado entre a Anália e eu será, de facto, um debate que desta vez, espero, tenha lugar com toda a gente que está aqui nesta sala. Eu queria, as questões que eu queria tocar são basicamente três. Eu vou tentar limitar
os tópicos. Vou tentar também evitar uma coisa que tem acontecido muito, que é a tentativa, precisamente, de um enquadramento muito geral e com ramificações e reflexões que nos levam muitas vezes, nos afastam muito às vezes de algumas das questões do tipo daquelas que eu gostava de tratar aqui. E, portanto, eu vou simplesmente tentar pegar exatamente a partir desses temas que eu consegui ouvir e que me chamaram precisamente a atenção nas sessões onde estive. O primeiro desses temas é, sobretudo, a questão de que crise é esta? Ou será que estamos numa crise, aquilo que nós chamamos a pandemia, de facto, é uma crise de que tipo? E como é que ela se relaciona com as diferentes versões e os diferentes discursos à volta da ideia de que poderá também haver ou haverá uma crise que afeta também a economia e a sociedade. O segundo tema é a economia política da saúde, que é uma questão importante que eu vou tentar abordar aqui a partir, sobretudo, de dois temas. O primeiro deles é dos sistemas de saúde e também de governação de saúde durante a pandemia e a sua relação exatamente com a economia política, e a segunda, que será a economia política da vacina, que me parece uma questão que tem grande pertinência também para esta discussão. O terceiro tema será sobre a vulnerabilidade, ou mais precisamente sobre se estamos a falar de vulnerabilidade ou se não seria interessante e certamente nos poderia levar também em poder avançar também se nós falássemos mais do que vulnerabilidades em processos de vulnerabilização. E, portanto, eu vou então começar sem mais demoras, sobre a questão da crise. Há um livro que foi publicado no ano passado por uma historiadora da saúde francesa, a Bernadette Pensée de Vincent, exatamente sobre os tempos da crise. Ela chamou uma ecologia das crises, e ela diz o seguinte sobre as crises: uma crise define-se como um momento de decisão, corta o fio do tempo e provoca uma bifurcação. Se ela se tornar normal, ordinária, a figura do tempo marcado por episódios críticos, abalos por vezes violentos e dolorosos, deve ser repensada. A descrição dos tempos de crise abre para a questão do tempo em crise. Isto é muito interessante porque, por um lado, parece que pode vir a ser esta a situação que vai decorrer daquilo que tem sido frequentemente anunciado como o fim da pandemia. É uma expressão interessante, sobretudo quando pensamos que uma pandemia, por definição, só acaba quando ela deixa de existir no espaço onde ela se propaga. Dizer, por exemplo, que acaba a pandemia em Portugal, ou acaba a pandemia na Europa, ou acaba a pandemia nos Estados Unidos, é um bocado forçar o sentido do próprio termo, e por isso é de esperar que todas estas as manifestações subsequentes daquilo que é este vírus e outros que por aí virão, desculpem o jogo de palavras, os vírus que aí virão, leva-nos precisamente a pensar que nós estaríamos de facto aqui naquilo que seria ou um tempo em crise, ou um tempo em que a normalização da crise faz com que deixe de fazer sentido também este respeito, nós falarmos em crises. Podemos falar em manifestações agudas, em manifestações endémicas destes problemas, mas certamente que também, ao longo do tempo, o significado do vocabulário que usamos vai tendendo a modificar-se. Mas era uma outra questão relacionada com este tema da crise que me parece interessante notar aqui, principalmente neste contexto, e que me ocorreu ao ouvir ontem a intervenção do João Rodrigues e do Paulo Coimbra numa sessão ontem exatamente sobre a economia política e a pandemia, e que tinha a ver precisamente com a pandemia vista do lado da economia política, e depois hoje numa mesa de manhã exatamente sobre as desigualdades e as vulnerabilidades no trabalho, que foi aliás uma mesa notável que permitiu também trazer uma outra visão da crise, baseada
em conhecimento distinto, ou seja, informação diferente e modos também de elaboração dessa informação distintas a partir do ponto de vista, sobretudo, daqueles que estão envolvidos hoje no trabalho e nas situações de vulnerabilização do trabalho. Quando ontem o João Rodrigues e o Paulo Coimbra nos falaram, precisamente, e mostraram algo que parece um pouco surpreendente, que é o de que, se olharmos para um conjunto de indicadores macroeconómicos que eles nos mostraram, esta crise é de facto uma crise diferente de todas as outras. Não temos aqueles sinais de colapso que de facto se faziam sentir ou se pronunciavam em crises anteriores, e se compararmos com a 2008, por exemplo, existe aqui uma diferença grande, mas de qualquer das maneiras há também uma crise que se faz sentir também na economia, na vida económica, na vida social, que nos é revelada sobretudo através do tipo de análise que foi proposto hoje de manhã pelo Renato do Carmo, o Pinto, o Ricardo desculpe, o Rodrigo e quem é que era mais? O Jorge Calleiras, desculpa. E portanto, parece-me que esta é uma primeira questão que eu acho que devia ser, acho que vale a pena um pouco refletir também sobre como é que isto nos ajuda também a pensar o que poderão vir a ser estas crises, ou este tempo em crise, de que nos fala e que nos sugere a Bernadette Penseu e Vincent. Uma outra questão que ainda tem a ver com esta é outra coisa interessante também, que é o facto de este momento da pandemia, este momento em que há uma convergência também de diferentes sinais daquilo que seria considerado precisamente como uma diversidade de dinâmicas de crise, faz-nos também pensar numa questão que curiosamente esteve sempre muito presente no pensar sobre o que poderiam vir a ser estas crises associadas especialmente a estas doenças que têm muitas vezes origem em doenças em vírus, por exemplo, que circulam em espaços, em reservas animais e que depois acabam em algum momento por ser transmitidos aos seres humanos e depois se propagam muito rapidamente. E é interessante lembrar que desde os anos 70, pelo menos, que tem havido em vários países, e especialmente nos países que de facto tiveram mais dificuldade em responder a esta situação, houve muitos exercícios de preparação que procuravam definir o que poderia ser uma preparação para aquilo que pensavam que seria a grande epidemia ou a grande pandemia de uma doença deste tipo, e que em certos momentos pensou-se que poderia ser de varíola, por exemplo, apesar dela já estar radicada, mas poderia ressurgir, mas que foi sobretudo tratada a partir da questão da gripe. E o que foi interessante em todos esses processos de preparação, por exemplo, os Estados Unidos faziam muitos exercícios desse tipo, baseados numa tradição que vinha da proteção civil e da proteção das populações para um ataque nuclear que começou no final da Segunda Guerra Mundial e que depois se veio a transformar nos exercícios com um âmbito mais amplo, incluindo este. E aquilo que era muito interessante nesses processos é que se chegava à conclusão de que não havia, de facto, resposta eficaz possível para conter estes processos. E, portanto, o que era necessário era garantir o máximo de proteção para aquilo que eles chamavam de sistemas vitais. E, portanto, garantia sistemas vitais para que depois daquilo que se pensava que seria um evento com uma dimensão catastrófica, que afetaria generalizadamente a sociedade, e, portanto, provavelmente faria milhões de vítimas, aquilo que era necessário era garantir que o que era vital, todos aqueles sistemas vitais e, portanto, a população associada a esses sistemas vitais para relançar a vida da sociedade, que pudessem ser protegidos. E, portanto, quando esta pandemia aparece,
nós verificamos que, de facto, aquilo que é talvez mais característico do que foi a resposta e o início da resposta foi esta demonstração de impreparação, especialmente por parte de países que eram considerados precisamente como tendo os melhores sistemas de resposta nos rankings mundiais, os melhores sistemas de resposta à possibilidade de ocorrência de eventos como este. E é aí precisamente que me parece que o meu primeiro, aquilo que de facto era o meu ponto seguinte, que é a economia política da saúde, naquelas duas vertentes que eu falei, é especialmente interessante. A primeira é que a economia política da saúde em relação com este tipo de eventos, ela tem uma história muito interessante, que é a de como a organização do capitalismo, em particular um capitalismo que tem uma dimensão extrativista e uma dimensão também de transformação, muitas vezes daquilo que são as ecologias da relação entre os seres humanos e os universos onde aparecem as reservas de vírus, especialmente através de fenómenos como a desflorestação, por exemplo, ou como a supressão da pequena agricultura para a substituir por agricultura intensiva de grandes pastagens, ou outros processos deste tipo. A criação, por exemplo, a criação intensiva industrial de animais, etc., eram precisamente os principais focos daquilo que poderiam vir a ser depois esses vírus que são transmitidos aos humanos. E há muito trabalho em que a dimensão da economia política que procura, por exemplo, mostrar como uma das principais causas de epidemias e pandemias que estão associadas a este tipo de vírus tem a sua origem precisamente num certo modelo de capital global, e que mesmo num artigo de uma das figuras principais deste tipo de trabalho, que é o Rob Wallace, que é um cientista norte-americano, o que ele diz é que os lugares mais perigosos do mundo não são aqueles onde se manifestam as pandemias. Os lugares mais perigosos do mundo são Nova Iorque, Londres ou Xangai, ou Hong Kong, porque são aqueles onde se tomam as decisões que depois levam precisamente a criar este tipo de ecologia de mundo, que se chamam, que por sua vez vai depois gerar fenómenos deste tipo e que são propagados também através da própria organização e os modos de existência atuais de sociedades construídas em cima deste tipo de capitalismo, sendo um deles precisamente as correntes, as cadeias de comércio e a capacidade, por exemplo, também de viagens, de viajar, e as rotas de navegação aérea, que permitem também uma rápida propagação deste tipo de vírus e de patógenos. E, portanto, há aqui uma primeira questão interessante, que é exatamente esta vinculação também, uma vinculação explícita e que foi, aliás, modelada muitas vezes também através de trabalhos nesta área, que mostra essa primeira relação e que deveria levar, por exemplo, uma revisão substancial daquilo que são exatamente os modos de ocupação da terra, os modos de desflorestação, etc., as próprias formas industriais de produção, quer de produção agrícola, quer industrializadas de produção agrícola, de produção de animais para consumo humano, que deveriam, portanto, ser objeto também aqui de uma reflexão grande e também de transformação. A segunda, digamos, um segundo braço desta questão tem a ver com os próprios sistemas de saúde. Há uma questão interessante aqui, que é de que os sistemas de saúde, os nossos sistemas de saúde, foram concebidos para funcionar num mundo que teria as características daquilo que foi chamada a transição epidemiológica, que é parte dos processos, ou era considerado como uma parte fundamental
dos processos de modernização das sociedades e, portanto, dos processos de desenvolvimento nas diferentes partes do mundo e, em particular, aquilo que nós chamamos o Hemisfério Sul. E esta transição demográfica dizia basicamente o seguinte: à medida que uma sociedade se vai modernizando, passa a diminuir a importância das doenças infecciosas, sobretudo através daquilo que são os recursos da medicina moderna, como, por exemplo, os antibióticos, os antivirais e também as capacidades de vigilância. Elas poderiam ser progressivamente suprimidas, mas haveria, em contrapartida, tornar-se-iam cada vez mais importantes as chamadas doenças não transmissíveis, doenças crónicas, ou as doenças associadas precisamente aos processos de modernização e às mudanças no modo de vida. E pensava-se precisamente que este processo seria um processo que aconteceria com uma rapidez e irreversivelmente. Quando esta teoria é formulada no início da década de 70, já nessa altura se percebia que de facto esta visão era uma visão que tinha muitos aspectos problemáticos, um deles sendo o de que já desde o início, por exemplo, da descoberta dos antibióticos e dos desenvolvimentos dos primeiros antibióticos, havia uma preocupação muito grande com um fenómeno que hoje de facto se tornou, e ainda há poucos dias há uma notícia que nos diz que já mata mais do que a malária, que é a resistência aos antibióticos, ou seja, o facto de se usar, de proliferar o uso dos antibióticos num determinado momento, eles passarem a ser usados de uma maneira quase indiscriminada para tratar qualquer tipo de infecção, seja ela viral ou microbiana, como aconteceu muitas vezes não por erro médico, mas muitas vezes por insistência também dos próprios consumidores de antibióticos nos países europeus, norte-americanos, etc. O que aconteceu muitas vezes foi que se criou esse tipo de resistência e, portanto, isto minou a própria eficácia dos antibióticos, que, aliás, já tinham deixado, em certo momento, deixaram de ter muito interesse para as farmacêuticas, porque os antibióticos não eram daqueles medicamentos que se toma, em que se pode tomar uma pílula por dia durante o resto da vida, que esse sim era o bom modelo de negócio, como dizia Goldman Sachs ainda aqui há tempo, para as empresas farmacêuticas, e portanto houve empresas que fecharam os seus departamentos de antibióticos num dado momento, como a Pfizer, por exemplo. E numa entrevista que foi feita ao antigo responsável da Pfizer, ele dizia que perguntaram, mas porquê é que eles fecharam? Eles, porque os acionistas não gostam de antibióticos. Não é algo que seja muito bom para o negócio, quer dizer, é preferível investir precisamente em estatinas e também, agora como se viu, em vacinas, quando se tem pela frente a possibilidade precisamente de uma certa doença se tornar endémica. E, portanto, há aqui toda uma concepção desta divisão entre os tipos de ameaças à saúde, que vai também condicionar a maneira como se constroem os sistemas de saúde. Os nossos sistemas de saúde, aqueles que nós temos nos países europeus e especialmente naqueles que dispõem de serviços nacionais de saúde públicos ou de serviços que funcionam segundo o chamado modelo bismarckiano, eles assentam precisamente nessa ideia de que eles foram criados precisamente para responder a situações de saúde em que, desde a prevenção até à cura, aquilo de que se trata é de lidar com doenças e com condições que são aquelas que correspondem precisamente a essa divisão entre as doenças não transmissíveis, as doenças crónicas, etc., e as doenças infecciosas. Quando há surtos de doenças infecciosas, quando eles ocorrem, considera-se também que existem os meios e existem as capacidades para conter rapidamente esses surtos e, portanto, para os debelar, de maneira a que eles não se propaguem, portanto, não se transformem num problema real de saúde pública. E entre esses meios, conta-se, por exemplo, também a vacinação, de que eu vou já falar. E, portanto, o governo global da saúde, e, portanto, aquele que aparece, sobretudo a partir da década de 90, começa cada vez mais a tornar-se sensível a um fenómeno que mostra que, de facto, estas doenças não desapareceram
não só não desapareceram, e não desapareceram também no que nós podemos chamar o hemisfério norte e os países ditos desenvolvidos. Quando, por exemplo, começam a reaparecer, ou começam a aparecer surtos dessas doenças que se tornam cada vez mais difíceis, às vezes, de conter e também de debelar, muitas vezes elas instalam-se como fenómenos endémicos em populações particularmente vulnerabilizadas, uma questão que vou falar a seguir. O que acontece nesses casos é que aparecem também conceitos que permitem explicar ou criar uma categoria para essas doenças, que são as doenças reemergentes. Portanto, a ideia de que elas existiram, desapareceram e depois voltam a aparecer, e tentar também criar formas, como eu disse, de, através dos meios que existem, e especialmente a vigilância, que procura impedir que elas se propaguem de outros lugares para estes países, de uma vigilância epidemiológica internacional, que de facto se consiga contê-las. Mas há também outras doenças que são as chamadas doenças emergentes, que também têm estas características e que, por sua vez, aparecem também em lugares onde se pensava que seria improvável elas aparecerem. Lembrem-se da SIDA, a gripe, por exemplo, que nunca nos deixou, e agora também estes novos vírus que circulam e frequentemente aparecem também de forma autónoma em vários destes países, países do Norte também, e que subvertem, de certa forma, esta divisão que tinha sido proposta com base na teoria da transição epidemiológica. E um dos aspectos assim mais relevantes deste processo é que os sistemas de saúde acabam por se encontrar perante uma situação muito complicada, que é a de serem ou terem procurado ser eficazes ao lidar com as condições de saúde que têm a ver com aquilo que seriam esse contexto moderno, e simultaneamente esse contexto que teria sido supostamente ultrapassado pelas próprias capacidades da medicina, ligado às doenças infecciosas, acaba por não dispor dos meios necessários para poder responder a eles e responder de maneira eficaz, e também muitas vezes sem saber exatamente como se pode responder a eles quando não se dispõe daqueles instrumentos que se tornaram centrais à medicina e, em particular, os fármacos e as vacinas. E aqui o problema que nós encontramos hoje na resposta à pandemia é muitas vezes esse de nós termos sistemas que, de facto, quando têm uma grande crise de saúde pública que ultrapassa os limites de uma emergência confinada, começa-se a perceber algo que de facto é um bocado perturbador, que é o de que, à medida que vai crescendo o número de casos de pessoas que são afetadas por esse problema de saúde, essa doença infecciosa, vai aumentando também e cada vez mais uma pressão sobre os sistemas de saúde que, a partir de certo momento, deixam de ser capazes de responder àquilo para que foram feitos. E esta é uma questão muito central, ou seja, os sistemas de saúde hoje são submetidos a uma pressão muito grande, em que uma parte daquilo que é a sua capacidade de funcionamento, em termos de pessoas, em termos de meios, em termos de espaços, etc., são de facto deslocadas para a necessidade de conter a pandemia e também de assegurar o tratamento possível às pessoas que são afetadas. E isto verificou-se praticamente desde o início da pandemia, quando de repente é formulada uma ideia, e passa a ser uma ideia importante também nos próprios discursos sobre a saúde pública e sobre o governo da pandemia, que é de que uma das razões que se tem de conter a pandemia é para evitar a pressão sobre os serviços de saúde que deixaram de responder. Uma vez vi um comentário muito interessante que apareceu nesse período, que era o seguinte: isto não faz muito sentido, porque os serviços de saúde existem exatamente para responder às necessidades de saúde, incluindo as emergências de saúde, e, portanto, dizer que se deve conter uma emergência de saúde para poupar
um sistema de saúde que afinal parece que não está à altura de responder aos desafios à saúde, obrigaria sobretudo a repensar aquilo que é a maneira como nós os organizamos. Num livro coletivo que nós fizemos no SESC, foi organizado pelo meu colega José Reis, que está aqui presente, que se chama Reorganizar um País Vulnerável. É muito interessante também que nós pensamos também, conjuntamente com outro colega, o Mauro Serapioni, exatamente esta questão, ou seja, a necessidade de pensar a resposta de saúde pública de uma forma que não fosse simplesmente uma deslocação de meios daquilo que é digamos, o coração, o centro de um sistema de saúde que de facto não estava vocacionado para responder a este tipo de situações. Há experiências no mundo onde existe claramente esta ideia, sobretudo em países onde existe uma exposição a vírus que são endémicos ou que têm, por vezes, determinados surtos que podem ser bastante graves, especialmente países que têm uma longa história, precisamente, de resposta a doenças deste tipo, onde existem, de facto, sistemas de saúde que são com os sistemas que também integram uma capacidade para atuar na saúde pública que é já preparada para este tipo de situações. Mas esta não é a regra naqueles que são os países os países centrais e os países precisamente que construíram os seus sistemas a partir daquela concepção de uma concepção, portanto, da transição epidemiológica. E, portanto, isto significa que há aqui uma reflexão global que de facto também já está a ser feita em alguns lugares e que obriga precisamente a rever não só aquilo que eram os pressupostos da transição epidemiológica, que continuam muitas vezes a ser invocados, mas também a maneira de como se pode reorganizar a sociedade para responder a este tipo de problemas. E não é apenas o sistema de saúde que está em causa, é também a própria maneira como se organiza a sociedade a partir também do reconhecimento de uma questão fulcral, à qual eu voltarei simplesmente a referir mais adiante, que é a de que neste tipo de emergências de saúde, os canais pelos quais circula e se propaga a infecção são exatamente os mesmos canais através dos quais se realizam as formas de solidariedade e de cuidado que permitem a própria vida social e portanto, em situações em que não há epidemia. Portanto, o que isto significa é que muitas vezes isto foi uma situação que aconteceu muitas vezes, para se tentar conter a pandemia, a resposta que se dá é exatamente começar também a desfazer, de certa maneira, ou a suspender momentaneamente, ou espera-se momentaneamente, aquilo que são muitas relações que de facto são importantes também para poder organizar a sociedade para resistir a este tipo de problemas. E aqui também existe uma experiência muito interessante, sobretudo em países onde existem frequentemente surtos deste tipo, especialmente fora da Europa, que é engraçado, estão a ser trazidas também para a discussão da Covid e que são bastante interessantes também para a discussão da vulnerabilidade, como nós vamos ver. A outra, passando agora, haveria mais coisas, por exemplo, a dimensão geopolítica desta distinção, que também é interessante. Estas doenças emergentes ou reemergentes, as tais que vêm do outro lado do mundo, são consideradas, por exemplo, num documento de finais dos anos 90 dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, são consideradas, a administração americana, são consideradas como estando ao mesmo nível de uma ameaça bioterrorista. Portanto, são um problema de segurança nacional e é assim que também que eles são tratados mas isso levava-nos a outra discussão também geopolítica diferente. A economia política da vacina. Esta questão é interessante também pelo seguinte, é exatamente na questão agora do que foi esta odisseia das vacinas, nós podemos também, e que se mostrou, como é que funciona
um aspecto central da economia política da saúde, que é exatamente o papel das farmacêuticas e das multinacionais na produção e provisão de alguns dos meios que servem hoje para enfrentar este tipo de problemas. E aqui, uma das coisas que foi muitas vezes invocada e curiosamente foi assim tratada como se fosse assim um grande momento e uma grande manifestação da vitalidade da ciência foi a rapidez com que se desenvolveu a vacina. E aí, uma das coisas que também se está a começar a perceber é que, de facto, a história é bastante mais complicada. Não foi tão rápido como isso. O primeiro registro de um fármaco feito pela Pfizer, por exemplo, para poder avançar para fazer os ensaios da vacina, eles não podiam pedir para fazer ensaios de uma vacina que não existia, eles recorreram a um medicamento que já tinham, a um fármaco que já tinham, que era um tratamento, uma terapia genética para tumores. E foi assim que ele foi registado. E, portanto, era já algo que já vinha de longe e em que já tinha sido ensaiada e tinha sido desenvolvida aquela metodologia do mRNA, que aliás é um processo que nós costumamos considerar natural, que ocorre precisamente em todo o processo de produção de produção de proteínas a partir de material genético. E, portanto, foi convertido numa tecnologia que tinha sido inicialmente ensaiada nesse campo. E, portanto, havia ali já muito trabalho anterior de desenvolvimento que não ocorreu naquele período tão curto como se dizia, ou como parecia, e, sobretudo, também que aproveitou muita investigação, muitas vezes não era uma investigação especificamente orientada para vacinas, mas que já tinha sido, sobretudo com o financiamento público, também já tinha sido realizada desde há bastante tempo e que foi também aproveitada para este tipo de resposta. O que nós sabemos também que suscitou bastante discussão também, bastante polémica, foi a maneira como as vacinas depois, em vez de numa situação de emergência, com a dimensão que era a pandemia de Covid, e ao contrário, por exemplo, do que chegou a acontecer depois de muita luta também nos anos 90 com as terapias por antirretrovirais para a SIDA, o que acabou por acontecer aqui foi que, apesar das propostas de levantamento de patente para se permitir, de facto, que alguns países que tinham capacidade para produzir a vacina que tinha sido, neste caso, as vacinas de mRNA, que de facto eles não foram levantados e, portanto, o resultado disso é esta extrema desigualdade na capacidade de vacinação no mundo, que, sobretudo quando se volta àquele tema, ou quando se recorda aquele tema inicial, aquela questão inicial, de saber qual é exatamente o espaço em que se tem que pensar a pandemia, em que se tem que pensar o fim da pandemia, nos leva precisamente a interrogar-nos sobre se de facto faz sentido falar no fim da pandemia quando, de facto, há uma grande parte do mundo não beneficiou do acesso àquilo que é um dos recursos através dos quais se pode chegar a uma situação de imunização que permita, de facto, anunciar, então sim, uma fase em que talvez a pandemia se torne outra coisa e se torne endémica. E esta questão, como nós sabemos, é um problema que existe também em virtude da resistência de vários Estados e de blocos como a União Europeia a esse levantamento das patentes e que também nos mostra precisamente que há aqui uma clara prioridade que é a de proteger essa capacidade de produção neste campo e a capacidade também de produção e inovação neste campo nos países onde de facto essa política existe. Uma coisa que talvez também seja interessante, apesar de tudo, notar é que as vacinas, por sua vez, dependem também muito da maneira como está organizada
a sociedade para as distribuir e para, portanto, para permitir o acesso às vacinas. Um problema que realmente põe estas vacinas é a necessidade da sua refrigeração e da sua manutenção com certo nível de frio para poder garantir a sua conservação. E o que também foi surpreendente neste caso foi que, pronto, percebia-se que em alguns países onde de facto não existe uma rede, existia uma rede preparada para isto, que tornaria mais difícil a extensão da vacinação. Por exemplo, alguns dos países do Norte também tiveram dificuldade em encontrar maneira de responder a esta situação. Por exemplo, o Canadá, para poder de facto fazer a distribuição de vacinas deste tipo, teve que recorrer à rede de frio, com que distribuiu os gelados e os congelados. E o que mostra também que todo este processo depende também muito da forma como está organizada a sociedade e também como está organizada a vida económica da sociedade, incluindo precisamente estes circuitos de distribuição. Eu não vou. Uma última observação a este respeito é que o que estamos a assistir neste momento com a nova variante é que, afinal, parece que mesmo os países que não vacinaram tanto, parece que alguns deles conseguiram resistir de uma maneira significativa à própria expansão do vírus, e agora, sobretudo, com uma variante menos letal e embora mais contagiosa, parecem também ter, apesar de tudo, uma capacidade de resistência grande. Isto está a acontecer, por exemplo, em alguns países do continente africano, mas obrigaria também a tentar perceber porque é que, de facto, a expansão da Covid não foi tão rápida e tão intensa como aconteceu, por exemplo, noutros continentes. Mas passando de novo agora para o terceiro ponto, o ponto das vulnerabilidades, ou processos de vulnerabilização, e ainda em referência à Covid, há uma questão que tem sido levantada e que já tinha sido levantada a propósito, precisamente da maneira como se interpreta as desigualdades e as formas de exposição e de vulnerabilidade distinta a diferentes problemas de saúde, já tinha sido levantada desde há algum tempo e que desde 2017 foi sendo também adotada como digamos, um conceito que ganhou lugar no discurso de algumas organizações internacionais, foi a ideia de que as condições de saúde dependem também, e a maneira como as pessoas adoecem, como se tornam vulneráveis através de problemas de saúde, depende muito também da maneira como essas condições de saúde são influenciadas por diferentes formas de vulnerabilidade. Pode ser vulnerabilidade estrutural, por exemplo, ou pode ser vulnerabilidade devido a condições que podem ser temporárias também, mas que as podem sujeitar, por exemplo, a certos tipos de violência ou de carência, mas também a processos que progressivamente vão criando condições desse tipo, como acontece, por exemplo, durante situações de grave crise económica ou outras. E uma coisa que se tornou muito clara é que a convergência deste conjunto de condições e a maneira como elas atuam umas sobre as outras, ou se condicionam mutuamente, que muitas vezes faz com que a situação de saúde de certas populações seja consideravelmente mais, caracterize uma condição muito maior de vulnerabilidade do que a que ocorre, por exemplo, entre pessoas que não estão sujeitas ao mesmo tipo de exposição a diferentes formas de vulnerabilidade no campo da economia, no campo da habitação, no campo da alimentação, etc. O conceito que é usado para falar disto hoje é um conceito que, curiosamente, foi inventado por um cientista social, um antropólogo médico um especialista em antropologia médica chamado Meryl Singer, nos anos 90,
e que é o conceito de sindemia. E a sindemia não é simplesmente a co-ocorrência de determinados fatores ou a influência, por exemplo, de determinantes sobre a dinâmica da doença, por exemplo. Aqui estamos perante fatores que de facto se condicionam mutuamente para produzirem certas situações caracterizadas por doença, por diferentes tipos de vulnerabilidade. Portanto, é um processo de vulnerabilização que ocorre através dessas sinergias que potenciam a ação de cada um desses fatores quando é tomado separadamente. E estas sindemias foram estudadas primeiro, por exemplo, num caso que ele trabalhou numa comunidade na costa leste dos Estados Unidos, que era em que havia o que ele chamava uma sindemia de SIDA, violência e uso de drogas, portanto, substance abuse, como ele chamava, e em que era possível encontrar esse tipo de relação. Mas mais tarde verificou-se também outra coisa importante e que é particularmente interessante também para nós percebermos muito do que ocorre na pandemia, é que estas situações e esta vulnerabilização que ocorre também por via de muitos dos fenómenos que nós ouvimos falar também aqui nestas sessões e que induzem também as situações de grande vulnerabilidade no trabalho, de precariedade, de carência, de pobreza, etc. Todas essas condições são também condições que favorecem a convergência, este tipo de convergência ativa entre doenças de vários tipos, incluindo a relação, por exemplo, da Covid com outro tipo de patologias. Por exemplo, hoje há uma questão muito importante aqui, que é a maneira como muita gente que já está submetida a muitas vulnerabilidades que as tornam particularmente suscetíveis a algumas doenças crónicas, que podem ter a ver, por exemplo, com problemas de alimentação, podem ter a ver, por exemplo, com problemas de habitação, com a exposição a diferentes fatores, diferentes condições de vida que de facto tornam as pessoas mais vulneráveis a vários tipos de infecções, por exemplo, ou de outros tipos de agravos, que muitas vezes são estas pessoas também, como se sabe, estão mais sujeitas a morrer, por exemplo, com Covid. Não morrem de Covid, mas isso também é algo que seria preciso olhar com mais cuidado, porque o facto de elas terem Covid e o facto de elas terem a outra comorbidade pode, de facto, é sua ação conjunta que muitas vezes leva precisamente a que elas não consigam sair da situação em que estavam, da situação de doença em que estavam e acabem por morrer. E, portanto, este conceito de sindemia é um conceito também interessante para nos permitir perceber como é que, por exemplo, ouvimos hoje aqui uma exposição notável dessa questão das vulnerabilidades também, ligadas sobretudo à relação de populações com territórios, e é muito interessante ver que eu lembro que na apresentação que foi feita pelo Hugo, por exemplo, que se distinguia entre a suscetibilidade e a exposição, e havia uma definição também clara do que é que significavam esses dois termos para tentar caracterizar a vulnerabilidade. Quando falamos em sindemia, nós estamos a fazer é trazer essas vulnerabilidades também para falar daquilo que é e para tentar caracterizar aquilo que são as situações que de facto põem em risco de saúde e em risco de vida as pessoas que são afetadas por elas. Há mesmo um termo que se usa hoje em alguns ramos das ciências da saúde, que é o termo do exposoma, que é o conjunto das exposições a que alguém é sujeito durante a sua vida, seja qual for a sua origem, e que contribuem também para fragilizar e vulnerabilizar a sua vida. E este é um ponto que eu não vou desenvolver mais, depois poderei
talvez responder a perguntas se houver depois, mas que nos obrigam também e nos convidam, sobretudo, a tentar pensar estes temas de uma forma bastante mais transversal até do que aquela que teríamos, que teríamos pensado no início. O segundo ponto, em relação a esta questão da vulnerabilidade, não sei quanto tempo tenho ainda. Sim, 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 chega, chega. É suficiente, sim, sim. Esta questão é a questão do. Uma questão também interessante e que também me foi bastante sugerido também pensar um pouco mais sobre isto, quando hoje, especialmente hoje hoje e ontem, nas sessões em que assisti, que é uma questão muito interessante, que é de que as definições de condições de vulnerabilidade e de processos de vulnerabilização são muitas vezes, partem muitas vezes de material e de informação que existe sob a forma de informação produzida por organismos públicos ou por organismos do Estado e que obedecem com um sistema de classificações que tem, evidentemente, a inclusão de certas categorias e que inclui os casos que são considerados dentro dessas categorias, mas que também exclui ou tende a invisibilizar aquelas situações que de facto não parecem não fazer sentido dentro daquela, ou não encontrar maneira de se poder dizer através daquela classificação. E é muito interessante fazer o olhar sobre as discussões sobre as vulnerabilidades a partir daquela perspectiva que James Scott se chamava, um cientista político, antropólogo, que escreveu um livro chamado Seeing Like a State, ver como o Estado. O que é esse olhar do Estado e o olhar pelas categorias do Estado e o que é que ele leva precisamente a não ver durante nesses processos. E muitas vezes também como é que quando esse tipo de informação é usada para tentar responder às situações, a situações que decorrem, por exemplo, de uma situação de emergência, de uma situação de crise, e que obrigariam, por exemplo, a algum tipo de intervenção de uma forma de políticas públicas, como é que muitas vezes, ou certas categorias, muitas vezes de quem é mais, às vezes mais vulnerabilizado nestes processos, mas que não conta dentro dessas classificações, ou então é subsumido em classificações que já existem e que levam a que o tipo de política não seja adequado a essas condições, às suas condições, o que acontece muitas vezes é que este processo de invisibilização, este processo que é efetivamente um processo ou de invisibilização ou simplesmente de fazer desaparecer aquilo que são alguns fenómenos novos dentro de categorias já existentes, leva a que de facto depois circulem na sociedade e comecem a aparecer algumas categorias de pessoas, digamos, que estão associadas, por exemplo, a certos tipos de atividades, ou que vivem em certos tipos de territórios, ou que têm certos tipos de necessidades ou de carências, que acabam por se tornar visíveis apenas através, por exemplo, muitas vezes, da maneira como se apresentam em público, e se apresentam às vezes também coletivamente em público. E aqui, alguns destes casos, por exemplo, o caso dos chamados falsos recibos verdes, é talvez um caso interessante. O caso dos precários, em geral, das pessoas em situação de precariedade, muitas vezes essas situações de precariedade só aparecem precisamente porque elas próprias se apresentam e aparecem e se mostram e mostram que existem e que não estão a ser, não está a haver a atenção e o cuidado que deveria haver com a sua condição. Há, por exemplo, algumas categorias que são simplesmente fundidas com outras e que levam a que a sua especificidade não seja muitas vezes fácil de reconhecer quando se definem políticas públicas, etc., que
que torna muitas vezes, gera todo este jogo de uma invisibilidade oficial e, simultaneamente, uma visibilidade social de algumas destas categorias, que nos deveria também, sobretudo, desafiar, sob o ponto de vista teórico e metodológico, claro. É muito interessante, por exemplo, todo o trabalho que é feito e que foi feito, e eu achei especialmente fascinante a maneira como se consegue usar muitas vezes os próprios materiais oficiais para tentar precisamente encontrar essas categorias através de diferentes processos de diferenciação, através, por exemplo, daquilo que é a utilização de metodologias que vão buscar aquilo que é a experiência, ou que vão buscar depois as narrativas de vida, aqueles retratos sociológicos, como diz Lair, que também foram usados no projeto que vimos hoje, e que permitem, de facto, depois ali reconfigurar, de certa forma, essas categorias, pôr-lhes nomes também, designá-las de outra maneira e, sobretudo, mostrar como elas também precisam de outras maneiras também de responder a elas. E isto é uma coisa também que se vê, e desculpem eu estar a voltar muitas vezes à saúde, mas esse é o campo em que eu tenho trabalhado, em que muitas destas questões me têm aparecido também, e eu gostei muito de ver este desafio que de facto me fizeram, senti nestes trabalhos que eu pude acompanhar nas sessões de hoje e de ontem. Mas é interessante, por exemplo, que mesmo na saúde pública, nas políticas de saúde pública, o que é flagrante é a maneira como se invisibiliza completamente tudo o que está entre aquelas categorias que são designadas de categorias-alvo das medidas de saúde pública, por exemplo, grupos de risco. Os grupos de risco são definidos de uma maneira que tem muito pouco a ver, às vezes, ou que não coincide, e é apenas parcialmente coincide, com muito do que são essas outras categorias que, de facto, sofrem processos de vulnerabilização, mas que não cabem dentro do que são as categorias reconhecíveis pela saúde pública ou pela epidemiologia, por exemplo. É interessante, por exemplo, ver outra questão interessante, que é o território. Os territórios. Uma coisa que também me chamou muito a atenção, por exemplo, na parte do trabalho que foi apresentado hoje pelo Hugo, foi o facto de que para se trabalhar sobre os territórios, quando se usa, e no trabalho exploratório, que teve o cuidado de apontar, quando se usa a documentação oficial, quando se usa a informação oficial, nós estamos sempre a trabalhar com as delimitações e as categorias de territórios que são as oficiais. Mas tem havido situações em que, de facto, aquilo que talvez fosse necessário era ver como é que se reconfiguram os territórios, ou mais precisamente as relações também de pessoas e de grupos com territórios, que não coincidem e não são capturáveis por essas categorias. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso, e vou já caminhando para o fim, um caso que me atraiu muita atenção, porque era de uma zona que eu conheço relativamente bem, não, que é perto do Porto, onde existem indústrias ligadas sobretudo ao mobiliário e outras, e que em determinado momento as empresas que estavam todas situadas na confluência de vários concelhos, e portanto com pessoas também, trabalhadores que muitas vezes atravessavam o concelho para irem trabalhar no concelho vizinho, mas eram distâncias relativamente pequenas, no momento em que se declaram casos todos dentro dessas empresas e desse círculo das pessoas que trabalhavam nas empresas, a posição oficial foi a de decretar cerca sanitária, ou confinamento, ou já não me lembro exatamente qual era o termo que foi usado na altura, eles também variam às vezes depois, foi a de o fazer para os concelhos. Quando, de facto, ali nós estávamos a falar de uma configuração territorial que não abarcava os concelhos todos e que levava depois também a que havia ali uma imposição de delimitação daquela população, de facto iria afetar outras que nem sequer tinham qualquer tipo de relação com os casos que tinham acontecido. E mesmo com rastreamento de casos, mesmo tendo criado aquilo que poderia ser uma informação que permitiria repensar essa configuração, aparentemente, e por razões que eu entendo também, o Estado pode não ter, de facto, e a administração pública pode não ter
os instrumentos necessários para poder atuar fora daquilo que são os espaços em que está definida a sua atuação legítima, adequada, mas, de qualquer das maneiras, isto desafia-nos também a repensar essa relação com o que é o território, porque, sobretudo quando temos fenómenos que, de facto, não respeitam, o vírus tem por exemplo, um vírus não tem tem uma característica interessante também, que é precisamente de estar nas tintas para as definições administrativas e percorre rapidamente espaços que não têm qualquer correspondência naquilo que é que é a linguagem e o tipo de informação que existe que guia a atividade do Estado. E, portanto, também aqui era importante nós também começarmos a ver bem como é que se pode também repensar todas estas outras possibilidades também de caracterizar o território, que inclusive podem chegar no futuro a ajudar-nos também a ver como é que se pode reorganizar muitas das formas de governo local próprio desses territórios. E, portanto, queria só concluir com talvez como uma observação mais geral, que é de que tudo aquilo que eu tentei trazer aqui para a discussão acaba por desembocar numa ideia que também já foi formulada, ouvimos formular já bastantes vezes durante este encontro, que também foi uma ideia que guiou aquele trabalho coletivo que foi feito no SES, que é a necessidade também de pensar numa orientação que seja predominantemente uma orientação para o cuidado, ou seja, para privilegiar e dar prioridade àquilo que é a capacidade de manter, de sustentar aquilo que é a vida coletiva e, sobretudo, também as relações sociais que garantem precisamente o apoio e igualmente a manutenção também de uma vida sustentável e saudável, como gostam de dizer os nossos colegas brasileiros. Portanto, eu pararia aqui, talvez, certamente que haverá coisas que eu não disse, mas que podia ter avançado também, mas pronto, acho que não quero abusar também. Então queria agradecer só a atenção e a paciência como me ouviram. Um agradecimento ao João Arriscado Nunes por esta reflexão e pelo esforço de a fazer tão bem a partir daquilo que têm sido os debates e o trabalho neste encontro, não é? Portanto, um olhar atento também sobre o que se tem feito e se tem discutido aqui no encontro. O debate está aberto, portanto, temos ali o João Rodrigues e ali o outro, e o José Reis, já temos 3 braços no ar. Acho que foi João, Diogo, José Reis. É só um pedido de esclarecimento num ponto que fez, uma intervenção tão rica. Quando nesta análise dos sistemas de saúde, nessa análise comparada dos sistemas de saúde, não é? Refere a certa altura que há países, enfim, que têm sistemas de saúde que aparentemente, não é? Se eu bem entendi, não assentaram neste pressuposto da transição epidemiológica. E, portanto, revelaram uma maior capacidade de resposta, ou têm revelado, até porque têm uma maior familiaridade com este tipo de vírus. Eu gostaria que nos desse alguns exemplos de países e de soluções institucionais com as quais, digamos, os Serviços Nacionais de Saúde, como o português, podem aprender, digamos assim, nesta ideia de aprendizagem institucional. Se calhar ouvimos as primeiras 3 questões, não é? E depois temos aqui. Mas primeiro, se calhar, juntamos estas 3 e depois.
Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, pela intervenção. Eu queria fazer um comentário que desemboca em algumas questões daquilo que foi dito aqui. Como referiu, uma das características desta pandemia é uma grande assimetria entre norte e sul, não é? Entre o norte global e o sul global e na capacidade de resposta. Enfim, parte disso tem que ver com as estruturas que são inelutáveis e são não alteráveis a curto prazo, designadamente a dimensão da informalidade nos países do sul global, que impede mecanismos como o confinamento, e sobre isso há pouco a fazer, mas no acesso às vacinas é de facto surpreendente, por exemplo, uma certa arrogância do norte global em relação aos posicionamentos que países de médio rendimento, designadamente como a Índia e a África do Sul, que desde o primeiro momento estiveram na vanguarda junto da Organização Mundial do Comércio para a queda das patentes, não conseguiram vingar a sua posição. E também é particularmente, eu acho que isto foi muito peculiar e relativamente pouco falado no espaço público dos países desenvolvidos, designadamente em Portugal e noutros países da União Europeia, o paternalismo que se sentiu em relação a esses países. Ou seja, nós tivemos vários primeiros ministros à porta do Conselho Europeu, incluindo o primeiro-ministro português, a comprar uma narrativa que era: estes países são incapazes de produzir vacinas, não têm capacidade tecnológica nem industrial para produzir, e o papel dos países desenvolvidos é produzir essas vacinas para as entregar. Ora, isto foi uma narrativa que vingou, eu creio que no Conselho Europeu em maio de 2021, e nós sabemos que foi uma estratégia totalmente gorada. Mas o que é verdadeiramente surpreendente, isto é parte da minha primeira questão, é que como é que nos espaços públicos dos países desenvolvidos nós podemos tolerar que espaços progressistas se dirijam assim, porque é de um paternalismo extremo, não é? É dizer, aquelas pessoas dizem que conseguem produzir vacinas, têm capacidade tecnológica, mas nós não acreditamos. E isso revela um posicionamento paternalista que não seria de esperar. Por outro lado, uma das outras dimensões tem a ver com a questão do lucro, não é? E em particular, de facto, embora haja uma estreita ligação entre os Estados dos países desenvolvidos e as suas próprias farmacêuticas, quer no espaço norte-americano, quer no espaço europeu, houve de facto, e eu também queria fazer uma questão sobre isso, se concorda que, apesar de tudo, houve uma assimetria de posicionamento. Ou seja, apesar de tudo, a administração Biden teve uma postura mais favorável, pelo menos em termos públicos, à quebra de patentes do que teve toda a Comissão Europeia, não é? E a isso não será alheio a escalada, por exemplo, da valorização que a BioNTech, que esteve em conciliação com a Pfizer, esteve neste papel, não é? E acabou por arrastar toda a posição europeia, em parte devido aos interesses da própria Alemanha. E, portanto, a minha questão, no fundo, é como é que nós, nos países desenvolvidos, não é, tomamos, e sobretudo em países como Portugal, que tiveram uma boa taxa de vacinação, etc., parece vigorar esta ideia de que o que interessa são os resultados e, portanto, a velha metáfora que não interessa a cor do gato, interessa é que caça ratos, não é? E, portanto, nós temos uma boa taxa de vacinação e temos muita gente vacinada e sentimos protegidos em relação à pandemia. Mas a cor do gato também diz parte daquilo que nós somos em termos de valores, não é? E a incapacidade de trazermos para o espaço público o que isto representa da relação dos Estados com o caráter lucrativo das farmacêuticas e a capacidade de dar resposta quando houve investimento público em investigação fundamental. E, por outro lado, este relacionamento com os países de médio rendimento e em desenvolvimento, quer dizer, se não demonstra de nós, pela enésima vez, a incapacidade, e apesar de uma pandemia que é reconhecida como global, a incapacidade de globalizarmos os processos sociais nas nossas discussões públicas nos países desenvolvidos. Obrigado. José Reis está aqui. Mas bom, eu não sei se vem muito a propósito isto que agora vou dizer, mas logo verás se encaixa ou não. Muito obrigado. O João tem esta característica de
um tipo que está diariamente ao nosso lado, camarada, a gente depois encontrou num congresso, num encontro, e parece que acabou de encontrar uma novidade e que encontramos aquele tipo que gostávamos de ouvir e que julgávamos que não conhecíamos. Mas no meu caso é o próprio João e, portanto, eu agradeço muito a intervenção. Eu queria, muito rapidamente, ir para fazer duas questões, colocar duas questões, porventura muito prosaicas e muito básicas. Depois de termos ouvido sobre, enfim, os grandes espaços da economia política e da economia política enquanto poder e enquanto deliberações essenciais, eu gostava agora, muito humildemente, de me aproximar de duas questões. Tu há bocado falaste a propósito de Portugal, de visibilidades e de invisibilidades que aqui encontramos. Interroga-me bastante, e não sei responder, e se calhar tu sabes, eu não estou à procura de esclarecer já de nenhuma especificidade portuguesa que não me interessa rigorosamente para nada. Mas a verdade é que há aqui assim no caso português, e ao dizer-se caso português já estamos a trair um bocadinho aquela ideia de que nós estamos à procura de uma especificidade, mas há aqui este preto e branco sistemático de Portugal e da sociedade portuguesa em matéria de pandemia, quer dizer, os grandes êxitos, os grandes fracassos, o estar em cima, o estar em baixo, o estar tão mal como agora, o teu estado tão bem como noutras alturas. O que é que há de visível e de invisível na sociedade portuguesa que nos ajuda a compreender, e de um estrito ponto de vista de economia política, nos ajuda a compreender este modo variável como fomos gerindo a pandemia e a situação em que está. O outro ponto, ainda mais prosaico que este, é que, na verdade, eu estava aqui a ouvir o João e lembrei-me que eu conheci há uns 500 e tal anos atrás, num congresso europeu de sociologia rural que se realizou em Braga, não é Praga, e acho que é aí que eu conheci o João. E João, a dada altura, como hoje é ainda, note-se, um tipo que estudava as pessoas, a demografia, sistemas locais, as formas de vida. Tu há bocado na tua intervenção aludiste muito também às questões da vida material, que é uma questão essencial da economia política, não é? O que é que, e eu sei que estou a puxar-me para coisas muito desvazadas do que temos estado a fazer até agora, mas o que é que tu dirias quando falamos nos esquemas, nas necessidades de repensar e de reorganizar as sociedades, para dizer isto de forma banal, o que é que, do ponto de vista da vida material, enfim, na Europa, num país periférico europeu, quais são as questões da vida material e de reorganização da vida material que a pandemia nos trouxe? Como é que a gente vai lidar com isto? Até agora tem sido fácil, não é? Nós dizemos que são vulnerabilidades, e não dizemos mal quando estamos a dizer isso, insistimos na análise dessas vulnerabilidades, propomos lógicas de reorganização, mas acho que ainda sabemos pouco sobre isso. Falo por mim, evidentemente. O que é que nesse lado da vida material, daquilo que o sociólogo João Rescado Nunes, que já era um sociólogo que fazia economia política aqui há muitas décadas atrás, estudava, o que é que a gente tem que repensar sobre isso? João? Sim. Obrigado. Está ligado, não está? Está. Bom, eu apanhei aqui com perguntas fáceis e que podem ser respondidas rapidamente, todas elas. Não. Eu queria... A primeira é sobre... Eu vou responder pela ordem. E queria agradecer primeiro, enfim, algumas questões aqui que de facto me vão obrigar a um exercício de pensar em tempo real, que é um bocado complicado às vezes. Mas o João Rodrigues pediu-me para falar, portanto, dos sistemas de saúde que estariam preparados precisamente para trabalhar de certa maneira em cima da divisão criada pela teoria da transição epidemiológica. Há diferentes versões disto.
Há uma versão que, na sua concepção formal e oficial, procura precisamente criar um sistema público que seja simultaneamente um sistema capaz de funcionar para aqueles problemas que são os que pertencem, digamos, à esfera das questões de saúde que têm a ver com as doenças não não transmissíveis e com as doenças crónicas, etc. Portanto, tudo aquilo que é considerado hoje os problemas modernos, que tem a ver com uma prioridade dada à promoção de saúde, portanto, a formas de promoção de vida saudável, e que tem a ver também com esta vigilância e resposta a situações caracterizadas precisamente por surtos de doenças infecciosas ou, em alguns casos também, portanto, de eventos com a dimensão deste que nós estamos a viver. E esse caso é o caso do Brasil, que tem o maior sistema público de saúde que pretende ser universal, que nós conhecemos hoje no mundo. Não há nenhum sistema do mesmo tipo que tenha a abrangência que tem, ou digamos, a ambição de abrangência que tem o Brasil. E que, aliás, é muito interessante, porque eu segui a maneira como ele foi sendo construído. Recordo-me ainda de ter estado nos 20 anos da fundação do sistema, que era de facto muito pequeno, tinha uma cobertura pequena. Após 20 anos tinha havido um mapa da cobertura, sobretudo em regiões que eram as regiões com populações com menos recursos e, portanto, populações também mais afetadas pela desigualdade e por exclusão, muitas vezes. Tinha aumentado consideravelmente e depois, nos 10 anos seguintes, estamos a falar de 2018, havia já uma cobertura considerável que, no entanto, continuava a ser muito marcada também por um acesso que era feito, particularmente naquilo que se chama do Brasil a atenção básica por parte de as pessoas que eram menos, que estavam exatamente em situação de maior vulnerabilidade. Mas é um sistema também que é importante também naquilo que se chama a medicina de alta complexidade, por exemplo. Há muitos tipos de tratamentos e de recursos que só são disponíveis dentro do SUS. Por exemplo, tem um programa o chamado Sistema Único de Saúde, que tem um programa de transplantes, por exemplo, que é muito importante. E também é interessante que é um sistema que, ao mesmo tempo, tinha que ter em conta o facto de haver uma presença endémica em muitas regiões do Brasil de doenças, sobretudo transmitidas por vetores, especialmente mosquitos, que tem uma longa tradição, desde o tempo da febre amarela até, mais recentemente, o caso da dengue, chikungunya, o Zika, etc., que depois tem sempre também, tem um sistema de vigilância e tem depois também formas de atendimento a essas situações e de resposta também às epidemias que, por exemplo, não é comparável àquilo que nós temos, porque não temos em princípio, não temos essa presença permanente de problemas desse tipo. E tem depois outra coisa também, está acoplado a um sistema de vacinação que era dos mais, que era notável também, dos mais eficazes no mundo, com capacidade própria de produção de vacinação e uma grande capacidade também de produção de medicamentos. O que aconteceu recentemente no Brasil, enfim, veio a criar problemas ao sistema e a prejudicá-lo. Eu não vou agora falar disso, mas a capilarização do sistema que se foi criando ao longo do tempo permitiu, por exemplo, que houvesse muitas respostas locais, de que não se ouve falar muito, mas que foram extremamente importantes e foram muito diversificadas conforme os Estados também, permitiram em muitos casos dar respostas bastante importantes àquilo que eram e muitas vezes também em relação com comunidades que foram bastante importantes também para responder à Covid, apesar do negacionismo do próprio governo e, portanto, uma posição do governo federal que era de se manifestar uma posição antagónica, por exemplo, à vacinação, etc.
O caso do Brasil é um caso em que de facto há muitas vezes tensões entre aquilo que é o projeto formal e depois a seguir o seu funcionamento, mas, por exemplo, no enfrentamento deste tipo de situações de doenças, de eventos epidémicos, tem de facto uma experiência, uma capacidade que vem de muito longe, vem do tempo do início do século, desde o tempo do Oswaldo Cruz e dos pasteurianos brasileiros que estiveram, que fundaram de facto a saúde pública no Brasil. Mas temos também uma diversidade grande, que é uma coisa que estamos a olhar agora. Eu estou a trabalhar num grupo de investigação no SES, que uma das coisas que está a fazer é precisamente olhar para essas diferentes configurações das respostas de saúde. E, por exemplo, há uma coisa que me surpreendeu bastante, devo dizer, foi quando comecei a olhar para aquilo que acontecia na África e na Ásia, sobre esses sistemas, na América Latina também, mas principalmente na África e na Ásia, em que se encontra muitos sistemas que têm uma parte que é pública, portanto há instituições públicas de saúde que muitas vezes são elas próprias construídas em cima do que foi a herança colonial. Por exemplo, o caso das colónias francesas é muito interessante. Eu estou neste momento num projeto com o Senegal, em que uma das coisas que aconteceu foi que o Senegal tinha um sistema de saúde tinha uma escola de saúde, uma faculdade de medicina que formava todos os médicos para as colónias francesas da África. E, portanto, tem uma capacidade muito grande nesse campo, que também depois se traduz numa relativa eficácia também na cobertura de diferentes regiões do país na resposta à Covid. Depois tem muita organização comunitária de resposta na saúde que tem uma vinculação também com o sistema e que também mobiliza muitas vezes formas locais de enfrentamento também de problemas com que as pessoas já estão habituadas há muito tempo. E, portanto, é uma combinação de sistemas, se quisermos, de formas de saúde que nós encontramos em muitos desses países e em que muitas vezes a ação do Estado pode ser bastante importante para garantir muitas vezes também respostas, especialmente respostas adequadas por exemplo, em situações como as de pandemia. E depois, na Ásia, o caso dos sistemas asiáticos, que eu conheço completamente menos bem, se excetuarmos o caso da China, por exemplo, mas por exemplo, Vietnã e alguns dos países do Sudeste Asiático têm também experiências interessantes nesse campo, em que não podem ignorar a existência deste tipo de doenças infecciosas, mesmo quando é cada vez maior a necessidade que eles têm de responder àquilo que são condições de saúde. Tem muito a ver com o que se poderia chamar a modernização dos seus respectivos países. Portanto, há uma diversidade grande que muitas vezes está mal. Nós dedicamos pouco tempo a olhar melhor para essas experiências, mas têm sido às vezes bastante eficazes, por exemplo, no enfrentamento agora da Covid em alguns países. E há outros casos em que, de facto, há uma espécie de mosaico de respostas muito diferentes, que é o caso da Índia, por exemplo, que também obrigaria a olhar muito mais de perto. Mas, de uma maneira geral, assim, numa resposta muito, muito geral, seria isto que eu poderia dizer agora. Em relação à intervenção do Diogo, eu estou de acordo também, há assimetrias globais, realmente, que não foram nunca... quer dizer, nunca se conseguiu de facto reduzi-las ou eliminá-las, até porque o sistema de governo global de saúde que existe, sobretudo desde os anos 90, é um sistema de governo de saúde que não favorece muito a criação de sistemas de saúde fortes e com autonomia nos países e, portanto, também da criação, muitas vezes, de capacidade também, por exemplo, de produção própria, muitas vezes, de recursos para a saúde nos países do Sul. Há casos, no entanto, que eram aqueles dos chamados BRICS, de países que têm, de facto, uma grande capacidade de produção de medicamentos. E uma das coisas mais estranhas que aconteceu aqui é que, sabendo que a Índia, por exemplo, é um país que produz grande parte dos medicamentos que são produzidos por
com fórmula e tecnologia de empresas do Ocidente, e que são aqueles medicamentos que nós consumimos muitas vezes, são grandes produtores genéricos, por exemplo. A África do Sul também tem uma grande capacidade nesse campo, o Brasil também tem, por exemplo, mas ultimamente tem estado limitado também na sua ação neste campo, mas nós sabendo isso também não é claramente aqui uma manifestação daquilo que chamar uma certa persistência, um olhar colonial sobre o mundo que continua a existir e que continua também a tratar esses países como sendo com aquilo que chamou paternalismo, que de facto é uma atitude que vem de há bastante tempo e que nunca desapareceu completamente na história das relações entre os países que eram, sobretudo, as antigas sedes de império e aqueles países que foram as suas colónias. E, no entanto, esses países têm, de facto, uma grande capacidade também nesse campo de produção, principalmente de produção de vacinas. E parece-me que aqui há mais do que de desconfiança, parece-me que aqui há efetivamente uma proteção bem afirmada e declarada daquilo que é essa ideia de que a proteção da propriedade intelectual nestes casos deve ser uma prioridade. E que ela seria a condição, também já ouvimos isto, ela seria a condição para o futuro progresso nesta área. Que é uma coisa que, quer dizer, que não é sempre um argumento que vale o que vale, para quem o usa, mas que de facto se obrigaria também a olhar mais de perto para estas questões. Depois, a relação também, a diferença de posição, por exemplo, em relação entre os Estados Unidos, entre Biden e a União Europeia, em relação à quebra das patentes. Acho interessante também que o Biden disse que ia fazer isso, o Macron também disse que era a favor, mas não houve propriamente passos nesse sentido. E, portanto, era uma declaração de intenções que marca ali uma diferença também pode estar ligada à concorrência também. Há ali tensões óbvias para quem olhar mais de perto a relação, por exemplo, dos diferentes países com as várias empresas, mas creio que aqui claramente há também uma posição de fundo que é essa ideia de que se deve proteger essa capacidade que as farmacêuticas têm, porque são elas que vão produzir, vão estar na vanguarda daquilo que vai ser a produção desses novos fármacos e dos novos recursos que nos vão permitir enfrentar estas novas ameaças. E, portanto, há aqui claramente uma profissão de fé na superioridade do sistema privado, da iniciativa privada neste campo. E pronto, o caso de Portugal é um daqueles casos em que, de facto, o governo português alinha com que é a posição dominante na Europa, principalmente a posição da Alemanha. Enfim, isto tem a ver precisamente com questões que não tenho aqui base para discutir mais sobre elas, mas simplesmente eu tomei nota também dessa questão quando percebi isso. Mas espero que pelo menos tenha ficado clara a posição. Agora o Zé Reis é que me fez realmente uma pergunta daquelas que só tem uma resposta que teria de ser necessariamente o resultado de uma reflexão coletiva. Mas, de qualquer maneira, há aqui uma questão interessante. Por exemplo, para nós percebermos a primeira parte da pergunta, o que nos ajuda a compreender a forma oscilatória, como se respondeu em Portugal à pandemia. Acho que não é só em Portugal, mas em Portugal houve uma questão muito interessante desde o início, que foi, e todos se lembram certamente, quando começa a pandemia, houve aquela insistência, precisamente, de que se deve seguir a ciência. E vamos seguir a ciência, e vamos ouvir o que dizem os cientistas e tal. E depois, a partir daí, criou-se uma forma de governar a pandemia que consistia em reunir especialistas, aqueles que eram considerados especialistas no problema, e ia-se buscar virologistas, ia-se buscar às vezes alguns clínicos, epidemiologistas, penso que era mais ou menos por aí
E depois reuniam-se no IFARMED e depois havia umas reuniões no IFARMED que alguém caracterizou, que disse que parecia um congresso, ou seja, que havia ali uma multiplicidade de posições que apareciam e depois a seguir muitas das pessoas que tinham participado vinham em público dizer eu acho isto e o outro que eu acho aquilo e acho não sei o quê, e depois no momento em que saía uma posição baseada naquilo que tinha sido as posições apresentadas por cientistas, não se chegava a perceber muito bem, afinal, quem é que tinha defendido o quê. E portanto, isto começou a criar, de facto, uma fragilidade que, por exemplo, é interessante que o nosso colega José Manuel Mendes, a quem eu devo ter entrado pelo mundo da proteção civil e com quem aprendi bastante em várias ocasiões em que eu estive com ele, sempre em situações também em que pudemos também trabalhar com a proteção civil, e uma das coisas curiosas que ele disse foi que na proteção civil há uma regra que é de que em situações de emergência pode-se discutir o que for necessário dentro do espaço da proteção civil, mas no momento em que se tem que atuar e se tem que atuar na situação de emergência, deverá haver uma voz. Isto eu fiquei surpreendido quando vi que aqui era exatamente o contrário que estava a acontecer. E estamos a ver agora também, por exemplo, quando eu não quero dizer que esteja inteiramente de acordo com a forma como a Proteção Civil vê isso, mas de qualquer forma há aqui uma coisa que me chamou muita atenção, é que de facto parecia haver aqui numa situação de emergência em que o modelo que existia era da Proteção Civil para situações deste tipo, criou-se depois uma outra forma de responder àquilo que eram as próprias diferenças de posição que existiam entre os especialistas. E depois o que acabou por acontecer também, como se sabe, é que não foi apenas não havia apenas posições diferentes sobre o andamento e o que é que iria ser a dinâmica da pandemia, mas também sobre como é que se devia responder. E isto de facto criou uma certa oscilação também na relação com esse imperativo de seguir a ciência, em que se verificou que a ciência era de facto algo que, quando muito informava a decisão política, mas que esta era relativamente autónoma em relação a que eram essas posições da ciência. Mas a outra coisa que também me causou alguma surpresa foi que entre os especialistas, e isto é outra coisa que nos diz respeito também a todos que estamos aqui, fiquei muito surpreendido também por, havendo de facto necessidade de ter em conta os impactos sobre determinados setores da população, sobre territórios, etc., não haver ciências sociais, por exemplo, entre os especialistas. Não havia especialistas de território, não havia sociólogos, não havia economistas, por exemplo, não faziam parte do leque dos especialistas que eram consultados a propósito da pandemia. E, no entanto, todas as medidas que era possível tomar para enfrentar a pandemia eram medidas clássicas de saúde pública que têm sempre, trazem sempre consigo o problema de saber quando é que são aplicadas, onde, qual é como se circunscrevem, a quem se aplicam, como é que se define as populações que devem ser protegidas, aquelas populações que são suscetíveis de ser atingidas, etc. E tudo isto exige que se traga geógrafos, que se traga especialistas no território, que se traga muitas vezes economistas, por exemplo, para avaliar também impactos económicos, sociólogos também que façam o tipo de trabalho, por exemplo, que foi feito, sociólogos e economistas façam o tipo de trabalho que é feito aqui e que, no entanto, parecem ter desaparecido dessas comissões, que contrasta, por exemplo, com situações em que, de facto, os conselhos ou as comissões que foram feitas para aconselhar os poderes e para aconselhar, portanto, as decisões dos poderes em relação a essas medidas contrasta com o que foi feito em muitos outros lugares. Há um caso que eu conheço mais de perto, que é o da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, junto ao Rio de Janeiro, uma cidade com 500 mil habitantes, que teve um governo da pandemia
foi considerado uma das melhores respostas no mundo todo. E que uma das razões também porque aconteceu isso foi que desde o início toda a resposta à pandemia foi de facto pensada e foi delineada a partir de não só de um conselho que tinha essa diversidade portanto, de contribuições, mas também trazia representantes de comunidades e de vários outros, dos diferentes espaços incluídos dentro da área de atuação do município e que permitiu que houvesse ali um esforço muito coordenado, que teve uma resposta muito eficaz, por exemplo, nos momentos em que era necessário confinar mais, em que era necessário, aqueles momentos em que era possível abrir, onde é que se confinava, quais eram os lugares onde de facto era necessário ter uma intervenção mais ativa, por exemplo, no apoio, na proteção a certos setores da população, e conseguiu de facto durante o primeiro ano da pandemia, quando não havia vacinas, conseguiu de facto ter ali fazer um processo muito interessante. Nós temos neste momento no Centro de Estudos Sociais, acabamos de fazer um convênio com a Universidade Federal Fluminense, que é sediada em Niterói, para fazer exatamente, sistematicamente, uma abordagem desse processo e, portanto, ver o que é que nós podemos aprender também com ele. É claro que à escala do município grande, com poderes que aqueles municípios têm no Brasil que os nossos não têm. Mas, de qualquer das maneiras, há ali um conjunto de formas de olhar para o problema que são bastante, podem ajudar-nos bastante a pensar também a outras escalas também, o que é que se poderá fazer nesse campo. E é o último ponto. Então? O último ponto é para nós continuarmos a pensar. Exato. Ok. Pronto, desculpem, não sei se foi um pouco longo, mas queria agradecer as perguntas também, não sei. Não, Diga. Estamos aqui um pouco atrasados, não é? Sim. De facto, a responsabilidade é minha, porque sou muito ineficaz neste papel de gerir tempos. Havia ali mais uma pergunta, eu peço que depois vocês aproveitem a hora de almoço para falarem, porque temos aqui um atraso de 20 minutos e o Hugo já me está a lançar olhares furiosos. E vamos almoçar e retomamos às 2 horas. Vamos fazer um almoço mais acelerado. Muito obrigada, foi excelente.